Feliz sábado aos irmãos. Feliz sábado. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que nós possamos estar aqui em espírito de oração, estarmos atentos à palavra do Senhor. Eu quero convidar os membros da plataforma para que possam se assentar com seus familiares. Bom, eu vou brevemente me apresentar. Nós vamos ter um tempo precioso. As horas do sábado são preciosas, então nós vamos nos dedicar a estudar a palavra de Deus. Mas meu nome é Jonathan, como foi dito, eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo. Foi lá que eu conheci a mensagem do Adventismo e foi lá que eu aprendi mais a respeito da fé com os irmãos da igreja, os anciãos, e com uma pessoa muito especial que até hoje é meu amigo e irmão na fé. E desde então eu segui para uma escola missionária adventista e o Senhor tem me conduzido. Morei por um ano no sul de Minas, em Itapeva, é uma das primeiras cidades ali quando você sobe de São Paulo para Minas, e desde então eu tenho saído como missionário itinerante. Fui à Bahia, fui a Pernambuco, a outros estados, e Deus tem dado a oportunidade de compartilhar a sua palavra, a sua verdade para este tempo. E hoje estou aqui convosco, pela graça do Senhor Jesus. Feliz em vê-los, percebo que a igreja de vocês está em reformas. Eu estava em Santos com os meus pais e lá estávamos também reformando o lar dos meus pais, a casa dos meus pais. E as reformas, elas são coisas interessantes. Nós vamos tentar mencionar algo aqui hoje sobre reformas. Em específico, nós vamos falar sobre a reforma de saúde. Nós vamos falar sobre a obra médico-missionária. Quem aqui gosta de reforma? Talvez a gente goste do resultado depois da reforma, não é isso? Mas o processo de reforma é um processo trabalhoso, que demanda cuidado, demanda atenção, né? Nós precisamos estar ali atentos ao que precisa ser ajustado para que nada fique desagradável, desconfortável. Eu não sei quanto à igreja aqui de vocês, que acredito que vai ficar um belo templo de adoração ao Senhor, mas a primeira coisa que se observa para a necessidade de uma reforma, o que é? Qual a primeira coisa que nos leva a pensar o seguinte: quero fazer uma reforma. Reforma implica em mudanças. O que precisa haver primeiro para tomarmos esse passo, essa decisão? Reconhecer. Primeira coisa, eu reconheço que precisa melhorar. Mesma coisa precisa se dar com as reformas nas nossas vidas. Precisamos reconhecer que algo não está bem ou que algo pode ficar melhor. E essa é a senha da verdadeira educação. Tudo que Deus pede para nós deixarmos, renunciarmos, é porque Ele tem algo melhor. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê que Deus realmente tem algo melhor para você? Não só na eternidade, mas aqui também. Deus tem algo melhor para você aqui também. E isso vai continuar por toda a eternidade. Muito bem. Então vamos ao tema dessa manhã. Eu vou pedir que a luz fique acesa só por causa da gravação. Acredito que todos vão conseguir enxergar, os textos eles estão bem legíveis. E nós vamos falar sobre as 4 grandes crises. 4 grandes crises, e nós vamos resumir esse estudo. Se nós não conseguirmos ler todos os textos, nós vamos continuá-los na parte da tarde. 4 grandes crises no livro de Daniel. Nós vamos ver só a primeira parte desse estudo. Aqui é algo resumido. Quais são essas grandes crises e o que elas representam para nós? Eu quero começar falando para vocês de uma visão. Eu vou resumir bem a visão para que nós possamos ter em mente essa visão durante o estudo. No livro Primeiros Escritos tem um capítulo que chama-se O Fim das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. Eu gostaria de saber antes quantos aqui são visitantes. Eu gostaria só de ver as mãos. Não quero... Ok, temos algumas visitas,
Sejam bem-vindos, vocês estão na casa do nosso Pai Celestial. Venham mais vezes. A visão que eu vou compartilhar com vocês é de um livro chamado Primeiros Escritos. Nós acreditamos que a Igreja Remanescente tem o dom profético em seu meio. E se você tiver dúvidas acerca da visão, procure um membro dessa igreja que ele poderá te explicar a respeito do que nós vamos ver aqui agora. Então prestem atenção na visão. Eu vou resumir, ela mostra para nós o seguinte. Foi visto Deus, o Pai, no trono, no lugar santo no céu. E também foi visto Jesus junto com ele. E haviam dois grupos diante desse trono. Um grupo estava prostrado em oração e o outro grupo estava descuidado e indiferente. Quantos grupos então haviam? O primeiro, prostrado em oração, e o segundo, descuidado, indiferente. O pai comunicava a luz ao filho, o filho comunicava a luz ao grupo que estava em oração. Mas algo acontece. É visto que o pai vai para o lugar santíssimo e Jesus o acompanha. Aqueles que estavam prostrados acompanharam Jesus para o lugar santíssimo. Mas aqueles que estavam como? Descuidados, indiferentes, permaneceram ali. Não perceberam essa transição do pai e do filho para o lugar santíssimo. E aí, Satanás estava ao lado do trono, e ele se coloca como se fosse o próprio Jesus. E os descuidados olharam para Satanás, mas achavam que era Jesus. É interessante que aqueles que acompanharam Jesus, recebiam de Jesus quantas coisas? 5 coisas. Eles recebiam luz, eles recebiam poder, muito amor, gozo, que é alegria, e paz. Eles recebiam 5 coisas de Jesus. Só que Satanás, quando toma o lugar de Jesus, e havia um grupo descuidado e indiferente que olhava para Satanás como se fosse Jesus, Satanás também dava algumas coisas para eles. Satanás dava 2 coisas. Ele dava luz e muito poder. Mas não dava alegria, amor e paz. Pois bem, essa foi a visão. E nós vamos entender um pouco melhor ela conforme nós avançarmos. Então, Satanás também dá alguma coisa para aqueles que estão descuidados e indiferentes. Há uma orientação para nós estudarmos o livro, as profecias de Daniel e Apocalipse. Algumas pessoas têm medo desses livros, mas são livros que precisam ser cuidadosamente estudados em ligação com as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então temos que estudar a Bíblia, temos que estudar os livros de Daniel e Apocalipse. E hoje nós vamos nos deter nas primeiras partes do livro de Daniel. Então temos esse chamado, estudar esses livros. No Apocalipse, quantos livros da Bíblia? Todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é a profecia, se referindo a Daniel. O outro, o Apocalipse, é uma revelação. Então, o livro de Daniel é a profecia, o livro de Apocalipse é a revelação. Então, se alguém disser para você assim: não estude o livro do Apocalipse, o que você vai dizer? Não, eu preciso estudar. É a revelação de quem? De Jesus Cristo. O primeiro verso do capítulo 1 de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo. Então é um livro que nos revela as coisas referentes aos dias em que vivemos. Por isso, precisamos estudar o livro de Daniel e Apocalipse. Pois bem, vamos deixar nossas Bíblias aí abertas no livro de Daniel. Abram suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1. Livro de Daniel, Antigo Testamento. Daniel, capítulo 1. Vamos deixar aberto, e conforme nós formos lendo os textos, eu vou dizendo a vocês. O objetivo desse estudo é responder a essa questão:
E eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta. A pergunta é a seguinte: qual a relação entre o estilo de vida e a adoração no contexto do grande conflito? Então eu pergunto para vocês, será que o nosso estilo de vida interfere na questão da adoração no contexto do grande conflito? O que seria o estilo de vida? O que nós definimos como estilo de vida? O estilo de vida é o nosso procedimento pessoal. Vai envolver a nossa maneira de viver. Como eu escolho viver. Então vai ter a ver a minha alimentação, o meu vestuário, os lugares aonde eu frequento, estilo de vida, onde eu moro, tem a ver com todos esses aspectos da nossa vida. Então, será que a nossa vida, a maneira como eu vivo, interfere na adoração que eu apresento a Deus? Sim ou não? Uma pessoa doente, ela está em boas condições para prestar adoração a Deus, sim ou não? Não. Então nós vamos ver que a questão do estilo de vida tem uma relação. E qual é essa relação com a adoração no contexto do grande conflito? É o que nós vamos ver. Então, o livro de Daniel e Apocalipse. No livro de Daniel, nós vamos ver o que e como. E o livro de Apocalipse seria o quando e porquê. Mas nós vamos ver só o livro de Daniel. Eu quero trazer um fato interessante. Isaías diz que Deus ele anuncia o fim desde quando? Desde o princípio. Isso são as profecias. E o que tem acontecido é que a história ao longo do tempo tem se repetido. Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol. O que foi é e o que é, será. Então a história ao longo do tempo, ela tem se repetido. E o livro de Daniel, ele tem histórias nos seus primeiros capítulos, os 6 primeiros capítulos. E essas histórias, elas irão se repetir no tempo do fim, no tempo em que nós vivemos agora. E aí nós precisamos então voltar à história, estudar a história, conhecê-la e tirar os elementos que podem nos ajudar a permanecermos de pé no grande conflito. Então a história tem se repetido. Jesus ele chegou a dizer aos discípulos: eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós o quê? Acrediteis. Então Deus nos diz antes, para que quando aconteça nós possamos ter nossa fé fortalecida, ter a nossa fé aumentada. Então, nós vamos nos deter aqui nos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, que é o foco no que e como. Não vamos ver os outros 6 capítulos. Os outros 6 capítulos teríamos que ver de forma direta com o Apocalipse. Mas vamos avançar então com os 6 primeiros capítulos. Antes de nós irmos à Bíblia, eu quero dizer algo sobre o que a Bíblia diz em relação ao ser humano. Nós temos o seguinte conceito, que nós somos um ser dividido, nós dividimos as coisas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, não leiam ali ainda. Vamos dizer que um irmão chega na igreja e você pergunta a esse irmão: olá, como você está? E aí a pessoa diz: eu estou bem. E ela diz: e a sua vida espiritual, como está? Está bem. Só que aí essa pessoa ela está com alguns problemas emocionais, ela tem uma doença, um câncer, mas a vida espiritual dela está como? Está bem. Eu pergunto, dá para nós dividirmos as coisas desse jeito? Não. Tudo aquilo, prestem atenção, tudo aquilo que afeta o nosso corpo afeta a nossa mente. E se afeta a nossa mente, afeta a nossa espiritualidade. Espiritualidade é diferente de espiritualismo. Espiritualismo é espiritismo. Mas espiritualidade é o todo. Espiritualidade não é só o que eu faço com a minha vida espiritual, estudo da Bíblia, testemunho. Não. Vida espiritual ou espiritualidade é o quê? Tudo. Físico, mental e espiritual. E espiritualidade é tudo. E aí nós falamos sobre a integralidade humana. Somos um ser integral, completo. Integral significa completo. A divisão é só por questão didática, só para nós compreendermos os âmbitos do nosso ser. Mas o que seria o corpo?
é o âmbito material do ser, que é constituído do potencial de funcionamento orgânico harmônico. Então, o corpo é a parte material, o físico, que nós conseguimos tocar. A mente é o âmbito intelectual do ser, é constituído dos potenciais de sensibilidade, a emoção e a compreensão lógica, que é a nossa razão. Ou seja, pensamentos e sentimentos se processam na nossa mente. E o órgão responsável por isso é o cérebro. E, por fim, a moralidade, o âmbito moral do ser, que é constituído do potencial de realização das convicções natas e adquiridas. Então, a parte moral tem a ver com o caráter de Deus, a sua lei, a sua justiça, chegando até nós. Muito bem, então, espiritualidade é a realização coerente da integralidade humana. Então, a pessoa espiritual, ela vai cuidar do corpo, vai cuidar da mente, emoções, os pensamentos, ela vai cuidar com aquilo que ela pensa e ela também vai cuidar da sua aquisição em relação ao conhecimento do caráter de Deus. Então, isso é um desenvolvimento integral do ser humano. E Satanás, quando ele tenta destruir alguém, ele tenta destruir essas três áreas do ser. Ele vai tentar destruir a questão mental, física e moral. E nós vemos isso aqui na Bíblia com os jovens que são levados para a Babilônia, com o povo de Deus que é levado para a Babilônia. Satanás colocou para eles aprenderem a cultura dos caldeus, valores, princípios, adaptou o estilo de vida deles, queria impor uma alimentação para eles e, por fim, ele colocou um sistema religioso para influenciá-los, mudando o nome deles, tentando interferir assim no caráter dele, nas convicções desses jovens. Então, assim, Satanás ele tenta nos moldar ao seu estilo de adoração. Muito bem, quais são essas 4 crises que nós vamos ver no livro de Daniel? São essas aqui. E eu quero que até o final vocês consigam guardar quais são as 4 crises. Então, a primeira crise é em relação à questão do estilo de vida. Qual que é a segunda? A terceira? E a quarta? Libertação. Nós vamos perceber que isso daqui acontece como um efeito dominó. Vocês já viram o efeito dominó? Você coloca um dominó atrás do outro e quando você derruba um, todos caem também. Então, se nós vivermos uma crise na questão do estilo de vida, consequentemente, eu vou experimentar uma crise na questão da revelação, na questão da adoração e, por fim, na questão da libertação. Então, vejam como que agora o estilo de vida vai se relacionar com a adoração. Então, vamos para a questão do estilo de vida. Abram suas Bíblias aí, Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel 1 e o verso 8. Todos encontraram? Amém. Diz assim na minha tradução: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, Daniel propôs no seu coração o quê? Não se contaminar com as iguarias do rei. Possivelmente ali haviam carnes sacrificadas aos ídolos. E ali também havia bebidas alcoólicas e Daniel ele se absteve. Ele decidiu não se contaminar com essas coisas. Eu quero colocar um fato aqui, uma curiosidade para vocês. Daniel ele era um ancião nesse momento, uma pessoa de cabelinhos brancos. Quem era Daniel aqui? Era um jovem. E nesse contexto, Daniel fez o quê? Propôs, decidiu no seu coração não se contaminar. Sabe, existe uma ideia de que o jovem, ele é assim mesmo, meio voado, meio tendencioso a ir para as coisas do mundo. Mas eu vejo na Bíblia que os jovens, na verdade, são aqueles que Deus mais pede deles. São aqueles que mais têm forças para revelar o caráter de Deus.
E aqui esses jovens tomam uma decisão pela verdade. E eles estavam tomando essa decisão num contexto onde a própria vida deles poderia ser colocada em risco. Então Deus nos chama a tomarmos decisões quanto ao nosso estilo de vida. E isso será para todos, crianças, jovens, adultos, idosos. A questão do estilo de vida. Satanás tenta criar uma crise na questão do estilo de vida desses hebreus. Ele tenta confundir o estilo de vida deles. E o primeiro ponto foi a alimentação. Nós poderíamos falar de outras questões. A questão do vestuário. Será que nós não estamos experimentando uma crise na questão do vestuário? O que eu tenho vestido tem revelado o quê? Tem revelado o caráter de Cristo? Então a questão do estilo de vida, ela é um dos aspectos que nos leva a apresentar uma adoração genuína ou não a Deus. A questão da oração. A oração faz parte do meu estilo de vida. Como têm sido os meus hábitos de oração? Eu tenho me dedicado, eu tenho dedicado tempo à oração. A questão do namoro e casamento. Será que eu tenho feito igual aos antediluvianos, sem considerar a vontade de Deus em relação a isso? Isso tem a ver com o nosso estilo de vida. Com quem eu tenho namorado? É uma pessoa cristã que serve a Deus também ou não? Ou estou num jugo desigual? Todas essas questões do estilo de vida, elas vão influenciar na questão da adoração. E nós vamos ver isso em Daniel. E o estudo da Bíblia? Será que o estudo diário da Bíblia em oração, a meditação das Escrituras, também tem feito parte do meu estilo de vida? Ou eu chego cansado do trabalho e não tenho tempo para ler a Bíblia? Ou quando tenho, eu estou cansado e com sono? Eu ouvi esses dias que o melhor sonífero é a Bíblia. Porque quando nós pegamos a Bíblia, parece que vem o sono instantaneamente. Tem sido assim a sua experiência, o seu estilo de vida em relação ao estudo das Escrituras? Ou você tem dedicado tempo para pesquisar qual é a vontade de Deus em relação à oração, ao namoro, ao casamento, em relação à alimentação? Estilo de vida. Em relação à oração, qual era o estilo de vida de Daniel? Qual era o costume de Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha regularidade, ele tinha hábitos, o estilo de vida de Daniel era diferente dos outros. E assim também o dos seus amigos. Quando nós experimentamos uma crise em relação ao estilo de vida e Satanás tenta fazer isso conosco, nós podemos correr um risco de entrar numa crise de revelação. Mas vamos ver o que aconteceu com esses jovens. Abram aí em Daniel, capítulo 2 e o verso 19. Verso 19 e o verso 30. Daniel, capítulo 2 e o verso 19. Amém? Amém. Vamos ler só o 19. Diz assim: Então foi o quê? Revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Então, ao passo que Daniel decide ser fiel em relação ao estilo de vida, Deus concede o que a Daniel? Queridos, por que nós precisamos de mais revelação? Será que nós já não temos toda a revelação, Bíblia e mais de 100 mil páginas impressas por meio do Espírito de Profecia? Será que nós já não temos toda a revelação para este momento da história? Por que precisamos de mais revelação? Sabem, Deus, Ele nos deu toda a revelação para este momento, mas o nosso problema é que nós não buscamos, nós não consultamos a vontade de Deus para este tempo. Nós não consultamos a vontade de Deus, a revelação de Deus para todos os aspectos da minha vida. Eu quero namorar do meu jeito, eu quero comer do meu jeito, eu quero ir aonde eu quero ir. E nós não consultamos a revelação de Deus. A revelação de Deus, ela precisa ser discernida de maneira espiritual. Vocês escutaram o que eu acabei de dizer? A revelação de Deus precisa ser discernida de que maneira? Espiritual. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas, se há uma crise no meu estilo de vida, eu vou ter dificuldade de discernir
o santo do profano. Eu vou ter dificuldade de discernir o certo do errado. E aí nós vamos entrar numa crise de revelação, uma crise de compreensão e interpretação das Escrituras e da vontade de Deus para nós nesse tempo. Então nós avançaríamos. Pode passar para mim, por favor? A Bíblia diz em Daniel 12:4 que o conhecimento no tempo do fim iria o quê? Aumentar. Ele iria se multiplicar. E por conta disso nós vivemos uma crise de revelação. Nós vivemos uma crise em relação à compreensão das Escrituras. Nós vamos citar alguns exemplos. Há uma crise, as pessoas são o que nós chamamos de... eu esqueci a palavra agora. Mas nós lemos e não entendemos. Isso, é analfabetismo... Como? Funcional, exatamente. Nós lemos, relemos, mas não entendemos. Então nós não compreendemos, nós não discernimos a vontade de Deus. E vejam, se eu não consigo discernir a vontade de Deus e aplicá-la, como que vai haver crescimento espiritual? Crescimento espiritual está em proporção a discernimento espiritual. Mas se eu estou vivendo uma crise no estilo de vida, como eu vou discernir a vontade de Deus? Como que eu vou crescer espiritualmente? Então nós vamos fazendo essa ligação do estilo de vida. Então há uma crise na questão dos dízimos e das ofertas. Pessoas que creem que nós não devemos devolver os dízimos ao Senhor. Crise de revelação. Há uma crise de revelação em relação aos dons espirituais. Alguns ensinam que quando você recebe o Espírito Santo, você precisa falar em outras línguas, em línguas estranhas. É uma crise de revelação. Não compreender bem o que diz as Escrituras. Alguns entram na crise de revelação em relação à autoridade da igreja. Não consideram a liderança da igreja, não consideram até mesmo os manuais da igreja, que foram dados por direção divina. Uma crise de revelação em relação à política. Irmãos que se candidatam à política. Nós temos luz a respeito disso. Isso não deveria tomar parte entre o povo de Deus. Uma crise de revelação em relação à lei de Deus. O que alguns dizem? Que a lei de Deus foi abolida. Que a lei de Deus foi abolida na cruz. Isso é uma crise de revelação. Outros dizem que o sábado não é mais o dia do Senhor, mas que é o domingo. Isso é uma crise de revelação. A música, hoje também é um ponto polêmico. Alguns usam as Escrituras e falam, pode usar bateria. Outros usam as Escrituras e falam, não podem. Outros falam, tem que dançar. Outros falam, não tem que dançar. E todos com o que na mão? Com a Bíblia. Crise de revelação. Estilo de vida interferindo na nossa compreensão e discernimento das Escrituras. Tivemos na nossa igreja recentemente uma crise de revelação no que diz respeito à ordenação de mulheres para o pastorado. Não era só uma questão de mulher poder ou não ser uma pastora na nossa igreja, mas era uma questão de interpretação das Escrituras. Era uma questão de interpretação das Escrituras. E agora, as divisões que aceitaram isso, que queriam fazer isso, elas estão sendo disciplinadas. Questão da ideologia de gênero também. A Bíblia fala macho e fêmea Deus criou. E hoje estão falando o quê? Não, macho com macho, fêmea com fêmea. Ideologia de gênero, crise de revelação. E aí quando nós entramos numa crise de revelação, nós vamos ter um problema com o quê? Com a questão da adoração. Vamos então pensar no que aconteceu. Houve um decreto para se adorar uma estátua. E isso na mente dos hebreus era o quê? Era o quê? Idolatria. Quantos discerniram que aquilo era idolatria? 3. E sabem quantos hebreus tinha ali? Milhares de hebreus. E só 3 discerniram que aquilo era idolatria. Por quê?
Por que eles discerniram isso? Foram fiéis na questão do estilo de vida, receberam a iluminação divina. Os 3, Daniel, foram orar e jejuar para receberem o quê? Revelação de Deus. Compreenderam a vontade de Deus naquele momento. E aí, quando surgiu a questão da adoração de forma direta, por ordem, eles discerniram: isso é idolatria. E eles também prontamente tomaram uma resolução pela verdade. Então nós vemos o estilo de vida chegando até a questão da adoração. Abram aí Daniel capítulo 3 e o verso 18. Daniel capítulo 3, o verso 18. Aqui a resposta deles. E eles disseram: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, no contexto de adoração, qual foi a decisão deles? Não vamos adorar a estátua que levantaste. Permaneceram fiéis na questão da adoração. O mesmo se repete no livro do Apocalipse. Irão ordenar a nós adorar a besta e a sua imagem. E o que nós vamos decidir nesse momento? Alguém vai querer adorar a besta e a sua imagem? Não. Mas não adianta eu dizer não agora, se eu não digo não às iguarias do rei. Se eu não digo não ao vinho do rei. Porque a fidelidade nas pequenas coisas me leva à fidelidade às grandes coisas. Mas a infidelidade nas pequenas também irá me levar à infidelidade nas grandes coisas. Então nós temos 2 decretos no livro de Daniel, um para adorar a estátua e outro um decreto de morte. E no Apocalipse também, história se repetindo, um decreto dominical para se adorar a besta e sua imagem e depois um decreto de morte. Nós vemos isso acontecendo ao longo da história, adoração, perseguição e livramento. Os que permaneceram fiéis no estilo de vida, na revelação, eles vão também ser fiéis na adoração. Vai ter perseguição, mas depois Deus faz o quê? Os livra. Deus os livra. Então vamos para a última parte. Libertação. Daniel 3, verso 28. Vamos ler o verso 28 do livro de Daniel, do capítulo 3. Aqui é o próprio Nabucodonosor dizendo. Vejam o que ele disse. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, e o quê? Livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Até um rei ímpio, naquele momento discerniu a fidelidade daqueles hebreus. Por serem fiéis, Deus os livrou. Deus os livrou. E não vai ser diferente conosco. Deus tem promessas de livramento. Daniel 12:1 fala o quê? E se levantou Miguel. Isso no contexto do tempo do fim. E ele se levanta em favor dos filhos do seu povo, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Sabe, queridos, nós temos promessas preciosas de Deus, de que Ele irá nos livrar. Mas Deus apenas livrará aqueles que forem fiéis na questão do estilo de vida. Aqueles que forem fiéis em discernir e viver a revelação do Senhor. Para que no momento de adoração, de uma crise de adoração, eles saibam a quem adorar. Eles saibam quem é o Deus deles. E assim o Senhor prontamente virá em seu livramento. Então que isso possa se cumprir em nós. Então quais são as 4 grandes crises? Estilo de vida e libertação. Então nós precisamos ser fiéis aqui, para discernirmos aqui, escolhermos a quem servir e depois estarmos com o Senhor na glória. Eu quero ler um texto com vocês e depois nós vamos terminar com aquela reflexão. Ciência do Bom Viver, página 128, nos diz:
Tudo o quê? Tudo quanto prejudica a saúde. Não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais, ou seja, afeta todo o ser. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Aumenta o perigo de fracasso e derrota. E eu quero terminar com isso daqui. A mesma tentativa de Satanás com Daniel e seus amigos foi a tentativa dele com quem? Com Cristo. Eles foram tentados na questão do estilo de vida, com os manjares, comida, alimentação. Cristo no deserto, Satanás tenta criar uma crise na questão do estilo de vida. Ele fala, transforma as pedras em pão. Depois há uma crise de revelação com os amigos de Daniel e Daniel. E aí Satanás também tenta criar uma crise, confundir a mente de Cristo com as próprias Escrituras. Jesus disse, está escrito aqui. E aí aqui Satanás falou o quê? Também está escrito. Ele usou as Escrituras, mas de maneira deturpada, distorcida, tentando criar uma crise na questão da revelação. Mas Cristo discerniu e ele falou o quê? Também está escrito. Para Cristo fazer isso, ele precisava o quê? Ter conhecimento das Escrituras. E nós hoje, quanto tempo temos destinado ao estudo da Bíblia? Quanto tempo? É prioridade na sua vida? Logo em seguida, nós temos uma questão que é a adoração. O que Satanás fala? Olha, tudo isso daqui é meu. Se prostrado me adorares, te darei tudo. Mas o que Cristo disse? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E por último, o que acontece? Os anjos se aproximam de Cristo. Jesus diz para Satanás, arreda-te, Satanás. E os anjos vêm e trazem comida para Cristo. Satanás com a mesma tentativa com Cristo. Será que ele tenta a mesma coisa hoje conosco? Sim. E nós vamos ver à tarde, nós vamos continuar à tarde, nós vamos ler coisas específicas em relação ao nosso cuidado com o estilo de vida. Nós precisávamos ter essa introdução para nós sabermos que nós, se não formos fiéis na questão do estilo de vida, ou seja, é uma questão de vida ou morte. Quando chegarmos no momento de crise em relação à adoração, nós vamos nos juntar com a maioria. Porque quando nós estamos com a minoria, nós ficamos às vezes constrangidos. Mas Deus sempre teve em fidelidade apenas um pequeno grupo. Que nós possamos fazer parte desse pequeno grupo. Então nós vamos continuar lendo os outros textos, que são esses aqui, e eu quero terminar lendo o apelo. Fé e Obras, páginas 75 e 76, que diz: se estivermos cientes da debilidade do próprio eu, não seremos o quê? Presunçosos, nem indiferentes ao perigo. Lembram que tinha um grupo lá na visão que estava como? Indiferente? Mas sentiremos a necessidade de recorrer à fonte de nossa força, que é Jesus, justiça nossa. Iremos em arrependimento e contrição, com pungente senso de nossa própria fraqueza finita, e aprenderemos que precisamos apropriar-nos diariamente dos méritos do sangue de Cristo, a fim de que nos tornemos vasos preparados para o uso do Mestre. Confiando assim em Deus, não seremos achados a pelejar contra a verdade, mas sempre seremos habilitados a colocar-nos ao lado do que é direito. Devemos apegar-nos ao ensino da Bíblia e não seguir os costumes e tradições do mundo, as palavras e os atos de homens. Seu modelo é Jesus Cristo. Seu modelo não é o pastor, não é o irmão da igreja, conquanto alguns devam dar um exemplo. Mas o seu modelo é Jesus Cristo. Faça o que Ele te pede, custe o que custar. Faça o que Ele te pede, isso será o melhor para você. Mas dedique tempo para conhecer o que Ele te pede. E Ele operará em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Nós vamos terminar, vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino 342. 342. Estamos numa batalha.
inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção. E afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Amém. Convido os que puderem, vamos nos ajoelhar e falarmos com o nosso Deus. Santo e bom Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Amém. Nós te louvamos pela tua palavra, pelos conselhos, as advertências e as ordens que encontramos no Espírito de profecia, e agradecemos porque o Senhor nos dá o teu Espírito, e nós queremos suplicar como igreja, como povo, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos regenere, que o Senhor nos limpe de todo mal. Ó Pai, perdoa-nos aqui onde temos faltado contigo, e que o Senhor nos desperte, nos erga para acompanharmos o Senhor ao lugar santíssimo e ali encomendarmos a Ti a nossa alma. O Senhor nos livre do maligno e nos ajude a sermos fiéis na questão do estilo de vida, a sermos fiéis em relação à luz que o Senhor tem para nós neste tempo. Guarda esta igreja, despede-nos na Tua paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.